Bom, boa noite aos internautas, aos youtubers que estão a me assistir. Hoje falarei de um tema chamado os diversos tipos de eus luxuriosos. Bom, a luxúria é considerada a mãe de todos os defeitos que temos, que possuímos. A luxúria é a sexualidade de forma morbosa. É a sexualidade mal utilizada a serviço do ego, a serviço só da satisfação, do prazer, sem nenhum tipo de amor, sem nenhum tipo de espiritualidade. Ela é considerada como o pecado original. A mãe de todos os defeitos humanos, porque conta a lenda que o primeiro erro fatal em que desencadeou toda essa maldade que ao longo da história o ser humano desenvolveu, começou com a queda sexual da raça humana. Inclusive é contado na Bíblia, no Gênesis, sobre o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse fruto, que provém da árvore do conhecimento do bem e do mal, é simbólico, simboliza o mau uso que fazemos da energia sexual. Simplificando, no nosso plexo solar existe um campo magnético, um campo energético, onde os corpos físicos, vital, astral e mental criam, utilizando-se da energia sexual que o nosso corpo produz. Então é ali que os defeitos, que os egos, que os eus psicológicos se gestam. E como a energia sexual, uma parcela da energia sexual, da energia criadora, é depositada nesse campo magnético que fica próximo ao baixo ventre, próximo ao coração, que é o plexo solar, que fica na região umbilical. É através da energia criadora, a energia do sexo, que é a força da natureza que cria, através dos seus dois polos, o positivo e o negativo, que os egos, que os eus psicológicos são criados, então, que nascem no nosso interior psicológico, os defeitos. E os defeitos são como crianças
são gerados por essa força que foi exteriorizada através da sexualidade, a sexualidade negativa, a infrassexualidade, que é através do derrame das energias sexuais, a ejaculação propriamente dita e o orgasmo feminino. Quando isso ocorre, gesta-se no mundo psicológico humano os eus, os defeitos, os agregados psíquicos que todos nós carregamos em nosso interior. E o mais forte de todos é o ego da luxúria. É o ego do desejo de satisfação carnal, de satisfação sexual. O desejo de repetir o ato do derrame do sêmen, do derrame das nossas energias, da energia criativa que a natureza nos deu. Então agora entendemos que a energia do sexo tem poder para criar deuses e tem poder para criar demônios. Ou seja, se praticamos a suprassexualidade, o sexo sem o derrame do sêmen, com amor, carinho e com intenções espirituais, criamos deuses. Gestamos em nosso interior os corpos solares, que eu já citei em outros vídeos. Corpo físico solar, corpo vital solar, corpo astral solar, mental solar, corpo búdico solar e átmico solar. Para que as nossas partes mais elevadas do nosso ser interior profundo se manifeste através de nós. O Cristo interno, o Cristo íntimo possa penetrar em nós mesmos. Então, dessa forma estamos criando deuses. O Deus se expressa através de nós. Agora, enquanto continuarmos a prática da sexualidade normal e infra, ou seja, a infrassexualidade, enquanto continuarmos a derramar o sêmen através do orgasmo e da ejaculação, buscando só a satisfação física, animalesca, continuamos a criar demônios. E esses demônios são os nossos próprios defeitos, egos, eus, que engarrafam a nossa essência, que adormecem a nossa consciência. Então, a atração sexual entre homem e mulher, que deveria surgir através do amor, do carinho, do toque, ela é saudável, deve ser estimulada, é natural. Porém, quando nós provocamos o desejo através
através das imagens, através da visualização do corpo feminino, ou no caso das mulheres, do corpo masculino. Normalmente, na maioria das vezes, quem está presente é o eu da luxúria, é o defeito, é o ego luxurioso que possuímos. É uma das manifestações deste ego, através do que comumente chamou-se de eu voyeur, quando nos excitamos assistindo pornografia. Quem está se satisfazendo, roubando a nossa energia, é o ego, ou egos de luxúria. Então deveríamos fazer um esforço para evitar esse tipo de atitude, para que pouco a pouco a luxúria vá diminuindo, perdendo força, e possamos trabalhar então com o fator nascer, que é o segundo fator, o tantrismo, a suprassexualidade, e com isso despertar e fabricar os nossos corpos solares, os quais já citei. Bom, mas ao longo do trabalho de autoobservação de nós mesmos, que começa através de um estado de presença no aqui e agora, olhando para nós, olhando para aquilo que estamos a pensar, para aquilo que estamos a sentir, para aquilo que estamos a atuar. Estamos vigilantes, que nenhum vigia em época de guerra, estudando a nós mesmos no cotidiano da vida, prestando uma extrema atenção naquilo que ocorre dentro de nós mesmos, dentro do nosso espaço psicológico, quais pensamentos, sentimentos surgem no convívio com os nossos semelhantes. Perceberemos que a luxúria se manifesta de várias maneiras. E como diz o título desse vídeo, os diversos tipos de eus luxuriosos, ou seja, nós temos um eu de luxúria, que seria o todo-poderoso, o chefe, décimo. Mas temos um monte de eus menores, que são comandados, por assim dizer, pelo grande chefe. E eu acabei de citar o voyeur, né? O eu masturbador, o eu psicológico que adora e se satisfaz olhar para mulheres ao caminhar pelas ruas. Prestar atenção nos seus atributos físicos, excitando-se com essa visão, e muitos outros. O mestre Samael inclusive citava
se eu não estou enganado, no livro Mistério do Áureo Florescer, alguns eus específicos e fortes, luxuriosos que possuímos. Um deles ele chamou de o eu Casanova, inspirado no personagem das histórias que foram contadas no passado. Bom, Casanova simboliza aquele homem que seduz as mulheres, aquele defeito que seduz o parceiro, que seduz vários parceiros, se satisfaz sexualmente e abandona esse parceiro de forma completamente irresponsável. Ele chama esse eu psicológico de eu de ódio ao sexo oposto. É como se nessa pessoa já existisse um princípio de homossexualidade que ainda não se manifestou por completo. Ou seja, é uma pessoa que adora conquistar, é um eu psicológico que adora a conquista, vai às vias de fato de realizar o coito e em seguida abandona a parceira ou o parceiro, a descartando. Como se ela fosse apenas um objeto descartável, sem nenhum tipo de envolvimento. Como se quisesse humilhar aquela pessoa após o coito. Esse é o eu Casanova, citado pelo mestre Samael no livro. Outro eu que ele cita chama-se Perdão, eu não estou conseguindo lembrar o nome do eu, mas é um defeito que é um eu psicológico que adora também, da mesma forma, seduzir, adora ter várias pessoas, vários parceiros. Sexuais. É o Dom Juan. Agora lembrei. Então é o eu psicológico denominado Dom Juan, que nada mais é do que aquele homem ou aquela mulher que adora ter mais de um parceiro para a prática da sexualidade. E é dito que a única forma de nos espiritualizarmos de verdade, de criarmos corpos superiores, é através da monogamia. Devemos escolher um único e exclusivo parceiro sexual. Casar-nos, assumirmos a responsabilidade e criarmos um lar com essa pessoa. Esse é o modo correto que todo esoterista, que todo ocultista tem que praticar, executar e viver. Seguir
os velhos passos da família tradicional, antiga, que é a base da sociedade, que é a base de todas as religiões, que foi simbolizado na Santíssima Trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem mais um outro arquétipo de eu luxurioso que possuímos, que foi escrito, deixado pelo Mestre Samael no seu livro, que se chamou A Luxúria do tipo diabo, que ele considera a mais perigosa e a mais terrível, que causa mais estragos, que é aquele eu psicológico que, no intuito diz que a praticar magia, a praticar esoterismo para que nós possamos criar os corpos solares, esse ego seduz a muitas mulheres, ou no caso da mulher, a muitos homens, acreditando que assim conseguirá a sua autorrealização, mas no fundo ela está se auto-enganando e está, claro, alimentando o seu próprio ego de luxúria, se utilizando da doutrina, se utilizando do segundo fator, que é o fator nascer, que é o fator que ensinou-nos a suprassexualidade, que ensinou-nos a magia sexual. Então esse tipo de eu psicológico é um eu psicológico daninho e que acaba destruindo a reputação de quem ensina a sexualidade de forma correta, a suprassexualidade de forma correta, entre esposo e esposa. Inclusive, nos livros do mestre Samael, ele fala muito em sacerdote, sacerdotisa, em que o homem é um sacerdote e a mulher uma sacerdotisa. Porque ele citou esses nomes? Porque ele considera que quando estamos no coito, quando estamos unidos sexualmente à nossa esposa ou ao nosso esposo, no caso das mulheres, estamos realmente no altar, em pleno altar. Devemos aprender a transformar esse ato em algo sagrado, em algo divino. E buscar estarmos presentes, auto-observando-nos neste momento, para que não se intrometa o ego da luxúria e não faça com que nós percamos a semente. Em hipótese alguma devemos nos deixar levar e derramar o vaso de Hermes, como diziam os mestres. Devemos acender o fogo, mas não deixá-lo apagar. Não jogar um balde de água fria. Devemos manter a chama acesa sempre, e a nossa lâmpada sempre acesa.
roubando o fogo do diabo. Aprendermos a roubar, devemos aprender a roubar o fogo do diabo. O diabo é o ego da luxúria que mora dentro de nós. E se nós, com muito amor, carinho, não derramamos o vaso de Hermes, não nos esforçarmos para não atingirmos o orgasmo ou a ejaculação, estamos sim roubando o fogo do diabo, roubando a energia que a luxúria se alimenta. E consequentemente todo o ego se alimenta também da energia sexual, de forma direta ou indiretamente. E o ego da luxúria, que mora ali em nosso interior, é um ego que teremos que lutar praticamente a vida toda. Lutar contra ele a vida toda. Como ele foi o primeiro ego que a gente criou, ele será o último que irá morrer. Bom, é isso aí. Por hoje só. Por hoje é só. Boa noite. Paz imperencial.